24ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária, segundo período da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, em 17 de dezembro de 2020. Convido nesse instante o vereador Nelson José de Bona para fazer uso da tribuna e a leitura do texto bíblico. Convido quem puder ficar de pé para acompanhar a leitura. A missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Obrigado, vereador. Havendo quórum regimental, estando esta casa sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária, do segundo período da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, no dia 17 de dezembro de 2020. A sessão extraordinária de hoje foi convocada exclusivamente para a deliberação da prestação de contas do município de Medianeira, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do prefeito Ricardo Endrigo. O Tribunal de Contas do Paraná encaminhou à Câmara Municipal o acórdão de parecer prévio número 423/2020, recomendando a regularidade das contas de 2019. A Câmara Municipal analisou as contas no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento e emitiu seu parecer pela sua aprovação. Apresentando o respectivo projeto de decreto legislativo, será votado na sessão de hoje. Dando início aos trabalhos, abro o período do expediente. Discussão e votação da ata da sessão anterior. Conforme nova redação dada ao artigo 27 do Regimento Interno, pela Resolução número 002/2017, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior em plenário e passamos de imediato para a sua discussão e votação. Coloco a ata da 23ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária do dia 16 de dezembro de 2020 em discussão. Não havendo vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam em missão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura das correspondências recebidas. Ofício 398/2020, Medianeira, 16 de dezembro de 2020. Excelentíssimo senhor Valdecir Fernandes, presidente da Câmara de Vereadores de Medianeira. Excelentíssimo presidente, em atenção aos ofícios 700/2020 e 701/2020, que encaminham o requerimento número 184/2020, de autoria do vereador Tarcísio Beck Sobrinho, solicitando informações se há projeto ou cronograma para a construção de banheiros públicos no Parque Municipal 25 de Julho. Conforme repassado pelo secretário de Obras e Serviços Públicos, não há projeto para a instalação de banheiros nesse local. Atenciosamente, Arcibaldo Cera, secretário de Administração e Planejamento.
Ofício 399/2020, Medianeira, 16 de dezembro de 2020, Excelentíssimo Sr. Valdecir Fernandes, Presidente da Câmara de Vereadores de Medianeira. Excelentíssimo Presidente, em atenção aos ofícios 698/2020, 699/2020, que encaminham o requerimento 183/2020, de autoria do vereador Tarcísio Beck Sobrinho, solicitando informações se há projeto para a construção de cercas de proteção no entorno do Rio Alegria e do Lago Municipal, no Parque Municipal 25 de Julho, conforme repassado pelo secretário de Obras e Serviços Públicos, não há projeto para a instalação de cercas nesse local. Atenciosamente, Erci Balseira, secretário de Administração. São esses os... Obrigado, primeiro secretário. Dando prosseguimento à sessão, abro o período da ordem do dia. Hoje, como já dito anteriormente, dedicada exclusivamente para a deliberação sobre as contas do município referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do prefeito Ricardo Endrigo. Solicito ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que proceda à leitura do seu relatório, bem como do parecer da comissão acerca das contas de 2019. Primeiro, ler o projeto, senhor presidente. Pode ser? Projeto de Decreto Legislativo 003/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova a prestação de contas do município de Medianeira, CNPJ número 76.264.81.000158, relativo ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, CPF 549.210.239.72, acompanhando o parecer prévio 423/2020, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Paraná, quórum para aprovação especial, processo de votação é o secreto e o turno de votação é um turno único. Obrigado, primeiro secretário. Solicito, então, ao relator da comissão, vereador Tarcísio, para a leitura do parecer. Cumprimento o senhor presidente da Câmara Municipal, Valdecir Fernandes, colegas vereadores, também o pessoal que nos assiste pela rede do Facebook. Então, estivemos aí analisando as contas do Executivo Municipal do prefeito Ricardo Endrigo, ano 2019. Esse relatório trata-se da prestação de contas do prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, referente ao exercício de 2019. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 31 que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei, e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados e dos municípios e dos conselhos dos tribunais de contas de contas dos estados, dos municípios ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Destaca-se ainda que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. O artigo 35, inciso 18º da Lei Orgânica de Medianeira dispõe que compete privativamente à Câmara Municipal julgar as contas do prefeito na forma da lei. A Lei Orgânica Municipal também preconiza em seu artigo 69, inciso 1º,
que o controle externo será exercido pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo a apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo prefeito municipal. O regimento interno da Câmara Municipal de Medianeira dispõe que são atribuições do plenário a expedição de decretos legislativos referentes à aprovação ou rejeição das contas do município. Artigo 48, letra V, do regimento interno. As contas do município foram encaminhadas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Ricardo Endrigo ao Tribunal de Contas do Paraná para emissão do parecer prévio e que se refere ao inciso 1º do artigo 71 da Constituição Federal. A análise prévia pelo Tribunal de Contas do Paraná foi concluída em 3 de setembro de 2020, com a expedição do acordo do parecer prévio número 423/2020, segunda turma. O processo de prestação de contas foi disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Paraná para a Câmara Municipal de Medianeira por meio eletrônico, com notificação pelo ofício número 1611/2020, de 14 de outubro de 2020. Foi impressa uma cópia física do processo encaminhada no dia 30 de outubro ao Departamento de Processo Legislativo para autuação e tramitação regimental. O processo de prestação de contas foi apresentado na sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2020 para a ciência dos vereadores, com despacho da presidência para a Comissão de Finanças e Orçamento na mesma data. De posse do processo, a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Pedro Inácio Sefrim, abriu prazo de 10 dias para a apresentação de questionamentos por parte dos vereadores sobre a prestação de contas. Transcorridos o prazo de 10 dias, não foram protocolados junto à Comissão de Finanças e Orçamento nenhum pedido escrito de informações por parte dos vereadores acerca da prestação de contas, conforme comprova a certidão juntada ao processo. No dia 7 de novembro de 2020, esta relatoria recebeu o processo de prestação de contas do presidente da comissão para emissão do relatório. Do processo foi fornecida a cópia integral aos vereadores, mediante encaminhamento em seus respectivos e-mails, disponibilizado cópia na pasta do vereador, nos notebooks e publicado no site da Câmara Municipal para dar ampla publicidade. Da mesma forma, foi dado ciência ao prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, sobre a tramitação do processo de prestação de contas de 2019 pelo ofício número 646/2020, de 3 de novembro de 2020, expedido pela Câmara Municipal. A Coordenadoria de Gestão Municipal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pela instrução número 2658/2020, após efetivado o exame da prestação de contas do governo do município de Medianeira, relativa ao exercício financeiro de 2019, e à luz das constatações relatadas, concluiu que as contas não apresentam restrições, sendo possível a emissão do parecer prévio no sentido da regularidade. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da 7ª Procuradoria de Contas, subsidiado na análise técnico-contábil procedida pela Coordenadoria de Gestão Municipal, frisou que nada tem a opor em relação à apreciação do feito nos moldes por ela consignados. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiu,
por unanimidade, emitir na forma do artigo 23 da Lei Complementar número 113/2005, parecer prévio recomendando a regularidade das contas do prefeito municipal de Medianeira, exercício de 2019, senhor Ricardo Endrigo, CPF 549-210-239/72, gestor da entidade no exercício. É o relatório. Voto da relatoria. Diante do exposto e após analisar minuciosamente todo o processo e considerando as informações colhidas junto ao Executivo Municipal, bem como as análises técnicas proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, esta relatoria vota pela aprovação da prestação de contas do município de Medianeira, CNPJ 76201-481/0001/58, relativa ao exercício financeiro 2019, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, CPF número 549-210-239/72, acompanhando o parecer prévio número 423/2020, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É o voto. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2020, Tarcísio Becker Sobrinho, relator. Parecer número 53/2020 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Acordo os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Medianeira, nos termos do voto do relator, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, por unanimidade em emitir parecer pela aprovação da prestação de contas do município de Medianeira, CNPJ número 7620648100001/58, relativo ao exercício financeiro 2019, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, CPF número 549-210-239/72, acompanhando o parecer prévio número 423/2020 da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Apresentar o respectivo projeto do decreto legislativo para deliberação em plenário. Encaminhar após trânsito em julgado ao Tribunal de Contas do Paraná e ao Ministério Público o decreto legislativo comunicando sobre a decisão da Câmara Municipal. Este é o parecer, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2020, Pedro Inácio Sefrim, presidente, Nelson José de Bona, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 03, de 8 de dezembro de 2020. Aprova as contas do município de Medianeira, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2019. A Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, com fundamento no artigo 35, inciso 18º da Lei Orgânica Municipal, decreta: fica aprovada a prestação de contas do município de Medianeira, CNPJ 7620648100001/58, relativo ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, CPF número 549-210-239/72, acompanhando o parecer prévio 423/2020 da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, 8 de dezembro de 2020, Pedro Inácio Sefrim, presidente da comissão,
Tarcísio Becker Sobrinho, relator, Nelson José de Bona, membro. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador, relator do projeto. Informa ao plenário que foi oferecido ao prefeito municipal Ricardo Endrigo o direito constitucional ao contraditório, abrindo espaço nesta sessão para suas considerações sobre as contas de 2019. Conforme o ofício número 710/2020, de 10 de dezembro de 2020, expedido por esta Casa. Sobre a votação, informa ao plenário que o processo adotado é o secreto. Os vereadores serão chamados em ordem alfabética e receberão a cédula de votação que deverá ser depositada na urna. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da cédula de votação. Câmara Municipal de Medianeira, cédula de votação. Artigo 155, inciso 2, a linha B do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2020, que aprova as contas no município de Medianeira, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do prefeito Ricardo Endrigo. Acatando o parecer prévio número 423/20, segunda Câmara, de 3 de setembro de 2020, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Votando na opção sim, significa que o vereador aprova o projeto de decreto legislativo e aprova as contas 2019. Votando na opção não, significa que o vereador rejeita o projeto de decreto legislativo e rejeita as contas 2019. Está rubricada pelo secretário e pelo presidente. Se não houver nenhuma dúvida entre os senhores vereadores, nós vamos iniciar então o processo de votação. Ok? Vereador Antônio França. Lá na... Obrigado, vereador Antônio França. Vereador Aristeu Elias Ribeiro. Faz favor. Obrigado, vereador Aristeu. Vereador Nelson José de Bona. Tem caneta. Obrigado, vereador. Vereador Pedro Inácio Sefrim.
Pedro, vira para cá. Vereador Sebastião Antônio. Tá batendo. Vereador Sidney França. Vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Vereador Valdecir Fernandes. A câmera está filmando foto de cada foto. Não, não tem problema, não é certo. Vereador Valdir Cândido de Oliveira. Obrigado, vereadores. Convido nesse instante o vereador líder do governo, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, para fazer a apuração dos votos juntamente com o primeiro secretário da mesa, vereador Pedro Inácio Sefrim.
Portanto, com 8 votos favoráveis e 1 contrário, fica aprovado o projeto de decreto legislativo número 003/2020 e, consequentemente, aprovadas as contas do município de Medianeira, exercício 2019, de responsabilidade do prefeito Ricardo Endrigo. Redação final dispensada, a matéria vai à promulgação. Concluídos os trabalhos e por ser esta a última sessão da legislatura, de acordo com o regimento interno, artigo 34, inciso 5º, a ata da última sessão da legislatura deverá ser redigida e submetida à sua aprovação na própria sessão antes de seu encerramento. Portanto, suspendo a sessão por 5 minutos para que a ata seja redigida. Sua Excelência. Pois não, então, vereador Sebastião Antônio. Agradeço a Sua Excelência pela oportunidade. Quero cumprimentar Sua Excelência, presidente dessa casa, Valdecir, cumprimentando também toda a sua mesa diretiva, composta pelos vereadores Sidney França, pelo vereador Tarcísio Becker Sobrinho, vereador Pedro Inácio Sefrim, e também a primeira secretaria, Pedro Sefrim e Nelson Jadebona na segunda secretaria. Cumprimento também meus companheiros de partido, vereadores Antônio França e Valdir Cândido Oliveira. Também cumprimento o vereador representante do Partido dos Trabalhadores, senhor Presteu Irias Ribeiro. Também cumprimento os funcionários dessa Casa Legislativa, quem nos visita, vereadora eleita, também acompanhado do seu esposo, em especial os nossos amigos que nos acompanham pela rede do Facebook. Nesse primeiro momento, quero usar da palavra, talvez pela última vez neste mandato, usar dessa tribuna, para falar alguma coisa em defesa da nossa Câmara Municipal e dos vereadores que compuseram essa legislatura. Ao longo do tempo, e principalmente nessa legislatura, a Câmara vem passando por um processo de transparência total de seus atos. E que acredito, e sempre acreditei, que é o primordial para a nossa democracia. Por isso, fizemos a transmissão ao vivo das sessões da Câmara, bem como também agora na reunião das comissões. E esse é um ótimo exemplo desses avanços. Além da população poder acompanhar o que passa aqui, também pode acompanhar o desempenho do seu representante. Portanto, essa foi uma das ações acertadas, segundo a minha visão, por esta Casa de Leis, porque deu transparência às atividades exercidas pelos vereadores. Eu me orgulho de ter feito parte disso. E esse sistema, durante o tempo em que estive como presidente da Câmara Municipal, que depois, certamente, foi dado sequência pela atual mesa diretiva, que ampliou o serviço, com a transmissão também das reuniões das comissões, que não eram feitas, e que até hoje, a maioria dos cidadãos nem tem conhecimento do que é comissão dentro dessa Casa Legislativa, nem quantas são, e nem de que setores são. E então, tudo isso é uma inovação para a nossa Câmara, sabendo que muitas, hoje, do Brasil, não fazem o trabalho que nós já estamos fazendo. Com essas ações, ninguém pode alegar desconhecimento do que passa aqui na Câmara Municipal. O que nós não conseguimos é fazer com que o povo participe. Nós discutimos aqui mudança de horário, né? Discutimos aqui formas da população participar. Não estou falando agora do momento da pandemia, né? Mas a questão anterior e até agora, então, que nós criamos a questão da transmissão ao vivo,
As pessoas que acompanham são muito poucas. Aí fala assim, mas no horário eu estou trabalhando. Mas elas ficam gravadas, registradas, você pode assistir em outro momento. Não o fazem. Mas as críticas que você vê nesses grupos é aterrorizador. Pessoas com total desconhecimento do que é um legislativo, do que é uma Câmara de Vereadores, lamentavelmente. Por isso votam do jeito que votam. As matérias que são aqui debatidas, que serão aqui debatidas na Câmara, assim que chegam na Câmara, já são publicadas no site oficial, para o conhecimento antecipado da população. Não existe aquela questão de segura na gaveta, apresenta em sessões relâmpagos, como era no passado. Hoje, a transparência está muito maior. A pauta da votação também é disponibilizada com mínimo 48 horas antes da sessão, sempre publicada no site da Câmara. Inclusive, nós, vereadores, recebemos na sexta-feira, para que possamos ter o final de semana para orientação e verificação daquilo que vai ser discutido. O portal da transparência da Câmara Municipal tem sido referência para outras câmaras na disponibilização de dados administrativos e contábeis. É importante destacar que a Câmara Municipal de Medianeira, por lei, discutimos isso ontem aqui, no orçamento, pode gastar até 7% do orçamento geral do município. E críticas da população fortes não reconhecem que esta Câmara gasta menos de 2% do que tem direito. Então, muito mais poderia ser sido realizado e feito pela Casa Legislativa. Então, senhores presidentes e senhores vereadores, cidadãos que nos acompanham ao vivo, nesta última sessão extraordinária de 2020, mais uma vez é necessário frisar o quanto é importante a participação popular nas decisões e rumos que o município deve tomar. Eu nunca disse em nenhum momento de que a participação popular é ruim. Ela é boa, desde que participativa, de todos os segmentos. Não somente meia dúzia se reunirem e quererem fazer com que as suas intenções sejam as que sejam votadas única e exclusivamente. Então, a falta de transparência resulta numa desconfiança e um profundo sentimento de insegurança na sociedade. E nós somos diferentes. Colocamos e publicamos sempre aquilo que íamos discutir nesta casa. Passamos recentemente por um pleito eleitoral, onde os cidadãos foram às urnas e democraticamente escolheram seus prefeitos e vereadores. Os políticos, que pelo povo foram escolhidos, irão nos representar, nos governar, elaborar e decretar leis que beneficiarão ou prejudicarão a nossa população, como nós somente tivemos a oportunidade dentro dessa casa nesses 4 anos. Ninguém pode negar que as nossas escolhas eleitorais têm sido a causa de toda a miséria moral, material e social. E a cada eleição, novas esperanças são renovadas. Mas está na miséria moral, material, intelectual, social dos nossos eleitores o resultado político das ações de quem é eleito. Por quê? Porque o poder tem, a população tem o poder da mudança. Mas, infelizmente, muitas vezes, as mudanças nem sempre são nas melhores pessoas, nos melhores nomes. Nós vimos pessoas envolvidas em corrupções, em grandes corrupções, sendo reeleitas novamente. Pessoas com processos em andamento, sendo reeleitas pela população. Então, ouvindo a população dizer de que não, eu voto nele que ele rouba, mas faz. Então, todas essas questões nos levam a uma profunda reflexão do que efetivamente pensa um eleitor na hora de escolher o seu candidato. Quero agradecer de coração a cada um dos votos que recebi. Foram 481 votos de amigos, eu fiz 482, claro que um foi o meu, então quero agradecer aos 481 amigos que reconheceram e acreditaram no meu trabalho, em favor de um município melhor para todos. E de minha parte eu saio com a consciência do dever cumprido. Nesses 4 anos que exerci novamente o mandato de vereador, procurei sempre estar diante das melhorias e das suas implementações. Eu não digo adeus à parte pública, digo apenas até uma breve. Por quê? Porque a política está na minha vida como instrumento de servir
E não estou nela pelo salário que recebo. Estou na política por gostar. E isso tem sido sempre as minhas maiores decisões, por fazer aquilo que gosto. E fazer política com honestidade, com transparência, com sinceridade, é aquilo que gosto de fazer. E me fez, a proximidade agora de estar saindo, me fez refletir sobre algumas coisas, né? Principalmente sobre a minha trajetória política. Muitos não têm conhecimento de que nós ingressamos na política lá em 1988. Quando retornei a Medianeira, depois de formado, primeiros momentos que regressei, criei amizades e comecei a minha participação política. Meu primeiro passo foi o ingresso no partido obrigatório por lei, e foi o Partido da Frente Liberal, hoje Democratas, o DEM. Em 1988, participei da minha primeira eleição, obtive 707 votos, sendo o mais votado do partido para a gestão 89-92. Em 92, fui candidato a vereador pelo PFL e fiquei fora. Perdi por 17 votos. Por que eu fiquei fora, segundo as avaliações daquela época? Porque eu fiquei fora pelo meu idealismo. Defendi que cada comunidade do interior tinha que ter um representante. E defendi isso nas comunidades e fiquei fora por 17 votos. Porque dentro da casa eu era cobrado por todo mundo e a gente não conseguia realizar as ações que todo mundo queria. E eu pensei que cada um botasse, por exemplo, os agricultores colocassem um representante, os médicos colocassem, se reunissem classes sociais e colocassem um representante, né? Nós poderíamos ter uma representatividade melhor dentro dessa casa. Perdi, mas eu fui idealista e acreditei que a gente podia fazer algo diferente. Em 1996, eu concorri a vice-prefeito, e aqui talvez seja uma grande questão ainda que a população tenta me embutir de que eu sou petista. Em 1996, eu concorri, sim, a vice-prefeito com o Partido dos Trabalhadores. E o prefeito foi o Luiz Yoshio Suzuki. E fizemos uma ótima administração. Tanto que a reeleição do prefeito Suzuki se deu com 53,82% dos votos válidos. Mas eu não fui à reeleição, por não concordar com muitas das ações que estavam sendo tomadas. E eu tive a coragem de falar, não aceito. E fui ser candidato a vereador. E me elegi, então, com 738 votos para a gestão 2001-2004. Então, para quem ainda não tem conhecimento, eu não estive na segunda administração, no executivo da Prefeitura Municipal. Eu estive na primeira. E ajudei, não nego isso, o prefeito ter esse 53% de aprovação nas urnas, na segunda eleição, porque trabalhamos corretamente. O problema foi o segundo mandato, e que muita gente hoje tenta embutir a minha pessoa esses processos todos. E eu não tive nenhum processo político por questões de prestação de contas ou qualquer coisa nesse sentido, até o presente momento. Em 2004, fui candidato a prefeito, talvez aí também o segundo erro político da minha vida, com o candidato a prefeito Milton Menuncin, para o pleito de 2005 a 2008. Situação totalmente desgastada, um momento como o atual, difícil, mas nós não corremos da raia e aceitamos as indicações dos nossos companheiros de partido e não fugimos da raia. Em 2012, fui candidato a vice-prefeito com Moacir Ranzi. Também não fomos felizes. Fiquei de 2005 a 2017, 12 anos sem assumir cargos políticos. Mas, como eu falei para vocês, eu gosto da política. E voltei em 2016. Fui candidato a vereador pelo Democratas e obtive 861 votos, eleito para a gestão atual. Nessa gestão, tive a oportunidade de ser presidente e também, agora nos segundos mandatos, nos 2 últimos anos, presidente da Comissão
Permanente da Legislação, Justiça e Redação Final e relator da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência. 2020, mudei de partido, fui candidato a vereador pelo Progressistas e obtive os 482 votos. Dizer de que essa mudança de partido, eu quero aqui abrir um parênteses, nós encontramos no Progressistas, como falei anteriormente, o Antônio França e o Valdir de Oliveira. Dois amigos que a política nos aproximou. O França, Antônio França, agora tem os novos e difíceis desafios a superar pela frente. E aquilo que falamos ontem aqui, França, pode ter certeza absoluta de que quando você estiver frente às decisões, vai saber o quanto é difícil estar nessa casa. O quanto é difícil pedir, pedir e pedir ao Executivo e não ser atendido. Nem sequer respostas coerentes. Porque você sabe que os ofícios que vêm aqui, as respostas, olha, verdadeiramente é de chorar. É simplesmente aquilo. Recebi e estou te devolvendo, dizendo que não tem, não quero fazer, não vou fazer. E não te coloco nada como opção para que a gente possa buscar fazer. Né? Então, sabemos da sua competência, do seu ânimo e esperamos que possa formar um quadro de trabalho que possa dar sustentabilidade para o melhor trabalho para o nosso município. Valdir, aqui na Câmara, vai ser certamente um porta-voz do governo e cumprindo sempre com o seu papel, como tem feito. Sucesso também, amigo Valdir. Então, eu acredito que já posso dizer que tenho histórico na participação política desse município, mesmo sem mandato, como fiquei 12 anos, nunca me furtei, jamais me furtarei as minhas responsabilidades como cidadão. Procuro gerar empregos e divisas para o município, como empresário e procurando estar presente quando chamado a participar. E gostaria também, um pouquinho mais de paciência, nós estamos terminando, que nos primeiros 2 anos dessa Câmara Municipal, com a ajuda dos senhores e também da minha mesa diretiva, durante o tempo que estive como presidente, logramos êxito nas seguintes ações. Quando chegamos aqui, nos disparamos ainda com a impressão das pautas. Não somente para os senhores vereadores, mas também para quem visitava a Câmara Municipal. Com alto custo de papel, de impressora, de funcionários, e nós fizemos a eliminação da pauta impressa, não na totalidade, mas 90%. E disponibilizamos a cada um das suas excelências um notebook em regime de comodato, que serão entregues agora no final desse mandato. Revisão da lei orgânica, principal lei do município. Nas 3 revisões que a lei orgânica, na primeira e nas duas outras revisões, eu tive a felicidade de poder estar participando e deixar meu nome registrado. Também fizemos com que os 12 funcionários dessa Casa Legislativa pudessem ter aí atividades para desenvolver as suas funções. Como falei anteriormente, transmissão ao vivo das sessões pelo Facebook, implantação do portal da transparência do Ministério Público, desenvolvido pelo PTI. Nós diminuímos as despesas do Executivo, aproveitando toda essa questão que já existia por parte da administração municipal também. Lembro que faltou a reformulação do regimento interno. Vereadora eleita, tem aí agora os novos vereadores aí, a questão de rever o nosso regimento interno. Tem coisas a serem mudadas e melhoradas e acrescentadas. Mas eu quero parabenizar a todos de uma maneira geral e posso testemunhar com sinceridade o trabalho que cada um fez aqui, dedicado, cada um a seu eleitorado, para que pudesse buscar aí o contentamento dos munícipes. Divergências, a gente sempre vai existir. Não existe política sem divergência. Mas divergência no espectro político,
e é normal. Mas o primordial é que os interesses do município e do nosso povo estejam sempre à frente, que prevaleçam em nossas decisões. E eu sempre defendo e continuarei defendendo a importância do Poder Legislativo no processo democrático brasileiro. Fiscalizar o Executivo, por exemplo, é uma das funções do vereador, e, no meu entendimento, a mais importante de todas. Hoje, estamos aqui, junto com o Tribunal de Contas, aprovando aí mais uma prestação de contas da administração pública local. Admito que saio frustrado. Ainda deixei muita coisa por fazer. A vontade de fazer mais, muitas vezes, esbarra em questões burocráticas, legais e econômicas. Mas, dentro daquilo que a nossa prerrogativa e a lei permite, tentamos cumprir com o nosso papel. Apresentei nessa casa 50 requerimentos, abordando diversos assuntos, e 80 indicações. Mas fiz um levantamento e não chegou a 10%. Não chegou a 10%. Isso que nós não fizemos requerimentos banais, né? Requerimentos que a gente sabia que ia acontecer e que ia acontecer. Não, nós fizemos oriundos de solicitações da população. E menos de 10% nós somos atendidos. Então, ou nós estamos muito fora do compasso, muito fora da realidade, ou muito fora da visão administrativa do Executivo, porque nada se encaixou. Então, nós temos aí, se fosse frisar aqui, inúmeras questões a serem lembradas, como, por exemplo, a implantação da lei Porteira para Dentro, que era beneficiar os agricultores de poder receber aí trabalhos além da estrada principal. Questão também de terraplanagem para novos investimentos, questão de uma nova área industrial para novos investidores no município, enfim, questão da implantação do estacionamento rotativo, vocês sabem, do próprio canil municipal, da briga com a questão do castramóvel. Então, né, enfim, foram tantas coisas que a gente não conseguiu fazer com que efetivamente acontecesse. Daqui a pouco nós estamos aí fora e vamos ver aí os deputados estaduais, federais, daqui a pouco está atendendo as nossas reivindicações. E 10 projetos de lei que apresentei e que vários tiveram aqui aprovação, todos eles tiveram aprovação, e nós hoje temos o reconhecimento de parte da população por esse trabalho. Quero agradecer, também lembrar a devolução do dinheiro ao Executivo, uma economia feita por todos, e que nós vamos ter isso, de repente, melhor pensado nas próximas administrações, como, por exemplo, trabalhar essa devolução para a construção da sede própria desse Legislativo. Nós ainda não temos sede própria. Então, é algo que temos que pensar. Mas eu sempre exerci minhas atividades e funções públicas com responsabilidade, ética e honestidade. Não comungo com coisas erradas e com quem comete ou quer cometer algum desvio de conduta, e que eles devam responder por seus atos, de acordo com o que determina a lei, nem mais, nem menos. Quero deixar o agradecimento aos servidores dessa casa pela dedicação e profissionalismo, também aos meus amigos dessa legislação, companheiros vereadores, também aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que nós possamos aí estar sem pandemia e voltarmos ao nosso novo normal. Um abraço do amigo de sempre, Sebastião Antônio. Obrigado e desculpa pela demora. Obrigado, vereador. Continue aberta a palavra para quem quiser se manifestar. Vereador Sidney França. Senhor presidente, eu vou ser breve na minha fala. Só anotei, primeiro, cumprimentar, como eu não usei da fala ainda, cumprimentar os senhores vereadores, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar também a Aninha, que está aqui presente, vereadora eleita, a mais votada.
o esposo dela, também quem nos assiste pela página do Facebook. Notando essa votação que teve, senhor presidente, me senti mal com essa votação sobre as contas do prefeito, porque veio a prestação de conta, vou me levantar aqui, veio a prestação de conta pelo Tribunal de Contas totalmente aprovada, e eu vejo uma votação sigilosa, escondida, sem o vereador se manifestar. Eu acho muito errado, porque você tem que justificar teu voto, por que você vota sim e por que você vota não, até mesmo para dar ainda mais transparência dos nossos atos, né? Então, vendo 8 votos favoráveis e 1 voto contrário, eu gostaria de saber desse voto contrário, qual o motivo de um voto contrário, sendo que as contas estão totalmente certas e aprovadas pelo Tribunal de Contas, e por que não ser aprovada na totalidade pela Câmara de Vereadores? Então, uso dessa fala para que, de início de gestão dos próximos vereadores, repensem isso e talvez coloquem esse projeto de lei, tirando essa votação escondida e sendo uma votação mais aberta, porque eu não esperava isso, ter um voto contrário nas contas do prefeito, que está aprovada pelo Tribunal de Contas. Seria isso, devolvo a palavra. Parabéns pela fala, vereador Sidney. Antes de passar a palavra para o vereador Antônio França, eu quero dizer que, inclusive, enquanto estive aqui como vereador, nós mudamos, inclusive, a votação para presidente, que também era secreta, e que eu também não concordava. Eu acho assim, você combina o voto com alguém e depois, na surdina, tu vota em outra pessoa, né? Então, como são 9 votos aqui, não tem muito segredo para você escolher um presidente. Então, tem que ser o voto aberto, tem que dizer por quê. Porque senão eu combino o voto em votar no vereador Sidney, por exemplo, vou lá e voto no Tarcísio. Qual que é que é secreto, ninguém sabe. Agora, quando você tem que abrir, se expor, e esse é o trabalho do vereador. O vereador não pode se esconder. Eu costumo dizer assim, me perdoe, vereador Antônio França, costumo dizer assim, eu posso errar, eu posso me precipitar, eu posso até me equivocar, mas jamais me omitir. Nós tivemos projetos polêmicos aqui, e eu me posicionei sobre A ou B, eu não fico em cima do muro. E é assim que tem que ser. E quem vai vir para cá, como a Aninha, que é vereadora que vai assumir dia 1º de janeiro, já fica sabendo, minha querida, que aqui o couro come. Aqui não dá para escolher lado, aqui não dá para... Quer dizer, aqui tem que escolher lado, não dá para ficar em cima do muro. Quem vai vir também vai pagar esse preço, né? Vai virar vidraça. A vida da gente lá fora, ela fica exposta. Não dá para esconder nada mais da população, mesmo porque hoje, com as redes sociais, com a informatização que tem, não podemos mais nos esconder de ninguém. Então, fica aqui o meu também desabafo, também não concordo com isso. O vereador Sidney acha que tem que ser aberto. Se tiver problema, tem que dizer qual é o problema, do porquê não votar, né? E é assim, acho que tem que ser transparência em tudo, na vida pessoal, social, entendeu? Obrigado. Vereador Antônio França, por favor. Cumprimento o senhor presidente, Valdecir Fernandes, cumprimento os demais colegas, vereadores, cumprimento também aos servidores desta casa, a vereadora mais votada, a Aninha, do lado do esposo, Popular Bahia, que estão aqui acompanhando essa sessão, e a todos que nos acompanham pelo Facebook, muito obrigado pela atenção. Quero, primeiramente, parabenizar o vereador Sidney França pela colocação, também pelo complemento feito pelo nosso presidente. Eu vejo que, a cada dia que passa, Sidney, nós temos que lutar pela transparência. Quando você recebe, como recebemos, as contas do prefeito municipal, com nenhuma ressalva, com tudo de acordo com o Tribunal de Contas, correto,
e aparece um voto contrário, é realmente algo para se estranhar. Esse voto contrário é porque não houve a transparência, né? Votando contrário simplesmente por votar, sendo que está tudo de acordo com o parecer jurídico da nossa casa, de acordo com o parecer da comissão, né? E principalmente pelo que consta no relatório do Tribunal de Contas. Então, um voto contrário por votar, né? Por querer votar contrário. Cedo a parte. Obrigado, vereador França. Até mesmo porque o ano que vem é o senhor que está lá e todo ano vai ter a prestação de conta. E se vem do Tribunal de Contas aprovadas suas contas, o senhor gostaria de saber o porquê que talvez alguém estaria votando contrário, não é isso? Eu acho que não tem que ter oposição, você tem que ser certo. Você não tem que ser, na Câmara, você não pode ser nem situação e nem oposição. Você tem que optar pelo certo. Se as contas está correta, está certa, por que você não vota sim? O questionamento é desse voto não, se as contas estão certas. É fácil se esconder. É nisso que eu me refiro. Nesses 4 anos que eu estive aqui, eu sempre lutei, fui um batalhador pela transparência. Tanto é que eu criei a lei do portal da transparência da fila de espera do SUS, o portal da transparência da licitação, tanto no executivo quanto no legislativo. É passado hoje, antigamente era feito em 4 paredes, e hoje toda a população pode assistir e fica registrado na YouTube. Então eu sempre fui um lutador pela transparência e me desagradou muito ver o que eu vi hoje. Obrigado, vereador, pela parte. Eu que agradeço pelo complemento. Fica, portanto, o desafio feito pelo vereador Sidney França aos novos vereadores. Está aqui a Aninha, a mais votada, e os demais que poderão estar mudando isso, fazendo com que o voto seja transparente, como deve ser os nossos atos na política, né? Para que as pessoas possam estar mostrando realmente o lado que elas estão, e num voto como esse, repito, com tudo ok, tudo certo, né? Se fosse transparente, com transparência, certamente seria por unanimidade. Obrigado pela oportunidade. Vereador Aristeu Elias Ribeiro. Saudação ao presidente Valdecir, vereadores, público que nos assiste, que está presente, funcionários, pessoal que assiste pelo Facebook. Eu quis pedir essa palavra, porque, se eu não estou enganado, a última prestação de conta também teve um voto contra. Isso virou moda e, naquela ocasião, ninguém reclamou desse voto contra. Se eu estiver errado, me corrijo, mas eu lembro que teve a última prestação de conta, também teve um voto contra. Então, eu sou uma pessoa assim, ó. Eu sou muito contra o tal do voto secreto. Eu já quero adiantar, porque para você dizer aquilo que quer, aquilo que pensa e aquilo que acha correto, eu acho que não precisa fazer secreto. Para meu entendimento, o meu direito de dizer para quem que eu voto, eu acho que é um direito meu que eu posso dizer em qualquer lugar. E tem o detalhe ainda, por exemplo, dos vencimentos. A maioria das pessoas quer fazer sigilo de quanto ganha. Ora, pois se nós temos uma declaração de renda que você tem que fazer todo ano, declarar quanto você ganha, O Leão sabe. que é um instrumento público, por que você tem que sonegar o valor que você recebe pelo teu trabalho,
Então, tem coisa que eu acho que tem que mexer mesmo nas diretrizes, nos códigos, nas leis, porque senão assim sempre vai ter dúvida, sempre vai ter alguma coisa pendente, né? Eu já fiz a minha despedida ontem, na sessão passada. Hoje eu só quero ainda dizer um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, saúde, paz, pedir a Deus que essa Covid chegue logo, essa vacina, para nós ter mais um pouco de sossego, e agradecer a Deus por nós ter chegado até aqui. Muito obrigado. Obrigado, senhor Aristeu. Continue aberta a palavra. Vereador Nelson de Bona. Saudação ao nosso presidente, Valdecir Fernandes, também aos colegas vereadores, também a vereadora eleita a 2021-2024, a Aninha, como é chamada popularmente, seu esposo, Michael. Desejar votos, Aninha, que você possa desempenhar suas funções, e tenho certeza que vai fazer conforme vem desempenhando também seu trabalho social em nosso município. Também, a respeito da votação de hoje, eu digo que é um voto de oposição, que as contas do prefeito veio aprovada pelo Tribunal de Contas. O meu voto foi favorável. Tá? Como muito bem disse o senhor Aristeu, único vereador, teria oposição. Isso dá a entender até que seria um voto dele. Mas o senhor Aristeu, uma pessoa muito transparente, e declarou nas duas oportunidades seu voto. Então, como bem disse, esse voto é de oposição. A outra votação, até entendo, tinha uma ressalva lá que nós compreendemos, convidamos o pessoal da prefeitura, né? E vieram aqui, explanaram, entendemos a observação que eu teve do Tribunal de Contas e foi favorável também. Mas esse não, esse também não admito, é um voto de oposição, isso não se faz, né? E também desejar a todos os senhores vereadores, os servidores da casa e os munícipes do nosso município um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador de Bona. Continue aberta a palavra. Vereador Pedro Inácio Sefrim vai fazer uso da tribuna. Senhor presidente Valdecir Fernandes, senhores vereadores, Sidney França, Antônio Tarcísio Maté, Valdir de Oliveira, Antônio França, Sidney França, Nelson de Bona, Sebastião Antônio e seu Aristeu Elias Ribeiro. Ao chegarmos ao final deste mandato, após termos sido 3 vezes eleito para vereador do nosso município, anteriormente já termos também feito parte 2 vezes da administração municipal, uma administração do Dr. Adolfo na área de planejamento e do Antônio Luiz Baú na Secretaria de Governo. Quero aqui agradecer a cada um dos senhores vereadores que durante esse último mandato, os outros, alguns que já estamos, como Valdecir, há mais tempo juntos, e dizer a vocês que foi uma grande alegria, uma satisfação poder estar aqui nesta Câmara, juntamente com vocês, discutindo, debatendo assuntos importantes para o nosso município.
Infelizmente, nesta última eleição, houve uma campanha nacional para trocar os vereadores em todos os municípios do Brasil, praticamente. Tinha uma grande campanha no Facebook, não vote nos mesmos, e assim por diante, sem sequer ter uma avaliação do trabalho de cada um, aquilo que as pessoas fizeram e produziram de bom para o município e quem seria merecedor ou merecedora de continuar a ocupar uma vaga aqui na Câmara. Nós só tivemos um vereador reeleito. É a segunda vez na história de Medianeira que acontece isso, mas ainda foi reeleito porque ganhou na idade, senão também tinha dançado também. Então, é bom que o Valdir continue, porque cada legislatura, pelo menos, deveríamos ter uns 3 vereadores que já estavam atuando no poder, para o poder não parar definitivamente e dar continuidade. Porque a gente sabe que aqueles que vão chegar vivem de muitos sonhos que fazem parte do trem da alegria. E que quando vão sentar nessas cadeiras, vão começar a sentir o fracasso que é e as dificuldades que são poder atuar como um vereador, não só no município de Medianeira, isso em qualquer cidade do Brasil. Infelizmente, o vereador é o saco de pancadas, é aquele que apresenta, traz as reivindicações, mas não depende nunca dele a execução. Eu vi aqui a trajetória brilhante também do vereador Sebastião Antônio, e quero dizer ao Sebastião que muitos sempre falaram e falam que nós brigamos algum dia na vida. Na verdade, isso foi uma grande mentira que a política produz, porque eu nunca briguei com o Sebastião. Eu nunca briguei com o Sebastião Antônio na minha vida. Nunca. E nem o Sebastião Antônio nunca brigou comigo na minha vida. Nós podemos ter tido diferenças políticas, jeitos de atuar e embates na vida pública. Mas na vida pessoal, nós nunca tivemos sequer uma rusga entre eu e o Sebastião, e eu acredito que nem o Sebastião comigo. Então, isso é uma das grandes mentiras que os grupos políticos fazem e formam e colocam as pessoas um contra o outro. E é só relatei isso para a gente lembrar um pouco, né? Porque a atuação sua aqui na Câmara, como vereador, agora que a gente esteve junto, ela sempre foi muito competente. Você foi um vereador que sempre apresentou muito bem e representou muito bem o poder legislativo do nosso município. E até fico feliz porque nós somos até compadres, né? Então, podemos ter sido adversários políticos, mas somos compadres. E a vida continua e a gente nunca sabe o que Deus reserva para cada um pelas frentes. Então, eu quero agradecer ao seu Aristeu, o Debona, o Valdecir, o Sidney, o Tarcísio, o Valdir e o Antônio França, e até pedir desculpas às vezes que eu falhei, às vezes que eu
cometi algum ato, alguma falha com cada um de vocês aqui na Câmara de Sessões, gostaria que vocês me perdoassem por isso, porque eu acho que um dos maiores valores que a pessoa tem que ter é o reconhecimento de quando ela erra, e eu cometi erros. E por isso peço perdão a esses erros também, mas nunca foram no intuito de desfazer ou de desmerecer, sempre foram com o intuito de construir ou de se indignar com aquilo que às vezes a gente via ou pensava que estava errado. Agradecer também aos funcionários deste Poder Legislativo aqui, que estão trabalhando hoje aqui, e lembrar de alguns valores que às vezes as pessoas esquecem nas vidas. Tudo na vida é uma questão de oportunidades, e graças a Deus, durante a minha vida pública, eu pude dar oportunidades, gerar oportunidades para muitas pessoas. Quando estive na administração do município e também aqui na Câmara de Vereadores. Mas tem alguns que não entendem e ainda vão amadurecer e vão entender isso mais tarde, que existe algo que a gente chama de gratidões eternas na vida da gente. Eu, por exemplo, sou grato até hoje por ter sido escolhido para trabalhar com o Dr. Adolfo. Sou grato até hoje por ter sido escolhido para trabalhar com o Antônio Luiz Baú. Sou grato também até hoje por ter sido escolhido para trabalhar com Elias Carer. E nunca, quando foram prefeitos, tiveram um ato de deslealdade comigo, e nunca, mesmo após saírem das administrações, sempre, e em todos os atos, puderam contar com o Pedro Seferin. Sempre. Nunca. Se é coisa que eu aprendi com o meu pai, é ter lealdade com quem te ajuda, com quem te estende a mão. A falsidade é a maior imoralidade que uma pessoa pode carregar consigo, e ela nunca vai sair da onde ela está. Então, eu sou muito grato aos funcionários que trabalham na Câmara pelos serviços que prestaram, pelas vezes que necessitei de auxílio e de ajuda. E também sou triste com alguns que não tiveram gratidão comigo. Infelizmente. E deveriam ter tido. Mas pessoas são pessoas, e a vida e Deus sabe o que é reservado para cada um. Então, muito obrigado a todos os funcionários, e desculpa também pelas vezes que a gente pode ter falhado ou dito algo, falado algo que não os agradasse, mas nunca faltei com respeito com nenhum dos funcionários desta Casa de Leis. Sempre tive um grande respeito por todos. E acho que a próxima legislatura deverá fazer uma reestruturação. Embora alguns são contas, mas a Câmara tem que ter pelo menos um diretor executivo para auxiliar o presidente, a mesa diretiva, e fazer
estabelecer o diálogo entre os funcionários e a mesa executiva e o presidente. Não é possível trabalhar assim, do jeito que nem nós estamos trabalhando aqui. Não é possível. Mas, infelizmente, chegamos até aqui e está assim. Então, muito obrigado a todos. E aqui eu fiz um pensamento que diz assim: e quando tudo acaba em tristeza, mas com o final mais produtivo da sua vida, se amar é o sentido da vida, morrer por amor deveria ser o sentido da morte. Pois o ódio não existe, é apenas a falta de amor. E essa falta de amor anda causando catástrofes em tudo. Essa falta de amor está consumindo as pessoas e cada vez mais elas vão se manchando. Como Romeu e Julieta, onde existia falta de amor entre os Capelutos e os Montiqueios, até acontecer o inesperado. É só então as famílias resolveram preencher a falta de amor que havia entre eles com respeito, ética, grandeza e inteligência com respeito às diferenças. E então, se pensarmos bem, a falta de amor e a culpa de tudo que nos oprime é a culpa de tudo que nos oprime. Pense nisso, pense em tudo e todos. Juntos, sempre vamos ser mais. Que Deus abençoe grandemente quem estará aqui, em especial aqui a vereadora Aninha, nossa amiga. Parabéns pela sua eleição e sucesso no seu mandato de vereadora. Quem estará aqui, que essas bênçãos dão lugar ao amor pelas pessoas e pela cidade. Feliz Natal e um ano novo, e que esse Jesus Cristo, que renasce todo ano, no mês de dezembro, possa renascer em cada coração de cada um de vocês, de cada um dos funcionários e de cada medianeirense. E, em especial, eu quero também deixar aqui o meu agradecimento de coração e com muito amor a todos os medianeirenses que me confiaram 3 mandatos aqui nesta Câmara de Vereadores e que foram correspondidos com mais de 1.088 ações desenvolvidas por este vereador, que foram atendidos com mais de aproximadamente 30 milhões em investimentos requeridos por este vereador. Muito obrigado, Medianeira. Muito obrigado à minha esposa Dirce, à minha família, às minhas filhas Cláudia e Débora, a meus genros, e me desculpe pelas vezes que, em função das pedras atiradas, eu ainda tinha que muitas vezes cuidar do choro das minhas filhas, do choro da minha esposa e dos sofrimentos que eles passavam em função do mandato que a gente exercia aqui.
Muito obrigado à minha família toda, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos e sobrinhas. E também a vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E quem nem dizia, um grande político nacional, Tancredo Neves, numa eleição que ele disputou e perdeu. No discurso seu de despedida, ele disse: até breve. Obrigado, senhores vereadores. Nós reiniciamos os trabalhos com a reabertura dos trabalhos. Questiono ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Não? Mas essa é diferente, né, vereador? Sim ou não? Não precisa não. Não? Só queria comentar, senhor presidente, que o meu voto também foi favorável. Perfeito. Então, coloca a ata da 24ª sessão plenária deliberativa extraordinária do dia 17 de dezembro de 2020 em sua única discussão. Estamos colocando em discussão, vereador Sebastião, porque é a última ata, né, e feita no próprio dia, por isso que estamos questionando a questão da leitura ou não. Porque antes ficava disponibilizada no site para os vereadores. Coloca a ata da 24ª sessão plenária deliberativa extraordinária do dia 17 de dezembro de 2020 em sua única votação. Favoráveis, permaneçam em instância, contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Era o que tínhamos para hoje. Pois não, vereador Antônio França? Questão de ordem. Gostaria que já agradecer pela oportunidade de, sendo a última sessão, provavelmente, né? Agradecer a todos os servidores dessa casa, posso dizer que representados aqui pelo Josimar e o Lucas, pelo quanto aprendi ao longo desse mandato. São 4 anos que se encerram agora. Agradecer a cada um dos meus colegas vereadores aqui presentes pelo apoio, em alguns momentos, alguns embates que tivemos com um ou outro vereador, mas tudo foi importante para o aprendizado. E agradecer à população pela oportunidade que me dá. Eu que cheguei na Câmara sem nenhuma pretensão e hoje, com o apoio popular, estamos na condição de prefeito eleito. Eu sei que Deus nos dá a missão. E a missão que Deus me deu, Sidney, é uma missão importantíssima, que vai exigir muito de mim. Mas, quando Deus dá a missão, quando Ele escolhe, Ele também capacita, né? E é por isso que eu tenho fé que estaremos no trabalho que será exercido a partir do dia 1º, com muita dedicação, acima de tudo, com muita honra, fazendo o trabalho no Executivo Municipal, como prefeito de Medianeira, cuidando das pessoas e do nosso município. E estarei contando com os senhores. Eu sei que o vereador, aquele que participa de uma Câmara de Vereadores ou de uma função como eleito, ele continua olhando a sua cidade, zelando pela sua cidade, brigando pelo que é importante pela sociedade. E gostaria, e sei que posso contar com os senhores também, sendo os vereadores que foram eleitos, os novos, o Valdir reeleito, e a todos os demais, para que possamos fazer uma cidade cada vez melhor, um município cada vez melhor, cada vez mais, que dê a melhor condição e qualidade de vida para as pessoas. Desejo um Feliz Natal, um Natal de muitas bênçãos e um ano de muitas realizações a todos vocês e a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Obrigado pela oportunidade. Sua Excelência, só para não ficar de fora, né? Já que o voto foi secreto, mas a gente está vendo revelação aqui, eu não quero ficar com o ônus de ser o voto contrário. Então, eu declaro que meu voto foi favorável também.
o senhor quiser fazer recontagem, se quiser pedir a cada um aqui, vai ter recontagem dos votos. O meu também foi favorável. Eu acho que o Tarcísio votou contra, hein? Presidente, eu também quero justificar isso, porque aqui tem que ter a ovelha negra aqui, mas quem é? Eu não sou ovelha negra, bem que como diz assim, se você perguntar para 1001 vai dizer que fui eu que votei contra. Mas não foi. Como na outra vez que eu falei aqui, eu votei sim, hoje votei sim de novo. E esse voto está aqui dentro da Câmara. Vereador Aristeu, fique tranquilo, o senhor, inclusive, nos corredores da Câmara, o senhor me confirmou que votaria favorável. Mas certo? toda a vida, se fosse para não votar favorável, Perfeito. eu dizia para você. Por isso que é imprescindível que o voto seja aberto. Porque agora nós não vamos achar, deve ser um décimo vereador aí que votou contrário. Tem um mistério aí, Viu, presidente, tá? alguém só marcou errado lá no X, lá, em vez de marcar assim, marcou Um não. sim ou não desse De tamanho, repente alguém não marcou se errado. tocou também, né? Senão a gente pode pedir uma perícia, chamar todo mundo aí e votar de novo para ver a perícia o que vai dizer. Por isso é a democracia, né? Por isso é a democracia. Não, Obrigado, senhor democracia é fazer as coisas certas. Mas fique tranquilo, senhores Deus. Está tudo sob controle. As contas do prefeito foram aprovadas, está tudo tranquilo. Lembrando aos senhores vereadores que amanhã às 10 horas ficou agendado com o prefeito municipal Ricardo Endrigo, todos os vereadores e o vereador eleito Antônio Francis, que também hoje vereador, amanhã às 10 horas no gabinete para entrega do orçamento para a próxima gestão, ok? Às 10 horas da manhã no gabinete. Ok. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos, era o que tínhamos para esta tarde.